Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de nós conversarmos a respeito do livraço, que é Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, da Eliane Brum, publicado pela Companhia das Letras. A Eliane Brum, autora deste livro, é jornalista gaúcha. Ela faz um jornalismo extremamente humano, colocando seus próprios pontos de vista nos artigos de opinião. Então são textos ao mesmo tempo políticos, pessoais, poéticos, informativos, reflexivos e provocadores. Eu já conhecia alguns artigos, alguns livros da Eliane Brum, mas este livro está espetacular. Aqui ela atingiu um grau de radicalidade potente, maduro, e com radicalidade eu quero dizer um retorno às raízes. Esse é um livro que tem um gênero muito difícil de a gente definir, então eu vou juntar vários gêneros para que vocês entendam mais ou menos a mistura que ele traz, que ele carrega consigo. É um livro reportagem, denúncia, memória, artigo de opinião, autobiografia, manifesto, sobre a Amazônia, sobre as pessoas humanas e não humanas que habitam ali, e a revolta contra a violência, o genocídio, o descaso, o desrespeito e o desmatamento na Amazônia. Desde o início, a Eliane nos tira da nossa zona de conforto, primeiro ao anunciar que ela vai usar a linguagem neutra ao longo do livro. Isso é muito especial porque é um livro que não trata sobre gênero especificamente, embora tenha pontos que ela traz para a questão de gênero, mas não é um livro sobre isso apenas, e colocar a linguagem neutra em discussões amplas que não tem a ver só sobre gênero é algo corajoso e importante. Outra coisa que ela faz é numerar os capítulos de uma maneira nada linear. Então não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, mas o primeiro capítulo do livro é o número 11, o segundo é o 31, o terceiro é 2. E aí tem o capítulo 0, tem o capítulo 666, tem o capítulo 2018, tem o capítulo 2042, e assim vai. A Eliane já começa aí querendo nos fazer pensar sobre as convenções sociais, sobre o que é superficial e o que realmente importa, e ela faz essa quebra da linearidade ocidental, cartesiana, com a qual a gente está acostumado, que ela vai usar não só na teoria, mas ela vai colocar em prática aqui no texto e pelo jeito na vida dela também, pelo que ela vai contando. Ou seja, à medida que a gente vai lendo o livro, ele se comporta muito mais como um rio cheio de curvas do que como uma narrativa linear e progressiva. No primeiro capítulo, que é o capítulo 11, a Eliane Brum conta pra gente sobre a decisão dela de se mudar para a cidade de Altamira, no Pará. Altamira é uma das cidades mais violentas do país e do mundo. E nesse primeiro capítulo, a Eliane Brum nos conta de uma forma visceral sobre a experiência dela na Amazônia, as primeiras experiências dela na Amazônia, como o corpo dela reagiu e se inquietou em relação à floresta, com esse contato com a floresta, e como ela nunca mais sossegou depois disso. E eu acho que a palavra inquietação é pouco para definir esse sentimento que ela transmite pra gente ao longo do livro, que ela descreve muito belamente, que é o banzeiro, que dá nome ao livro. Banzeiro, para o povo do Xingu, significa o estado de agitação e de brabeza do rio. E a Eliane Brum fala aqui num trecho, abre aspas, desde que me mudei para a Amazônia, em agosto de 2017, o banzeiro se mudou do rio para dentro de mim. Fecha aspas. E nesse livro ela transfere esse banzeiro para o leitor. Nós também vamos entrando nesse estado de inquietação, de perturbação, e chega um momento em que a gente também atinge um estado de revolta. Como eu disse, um dos aspectos mais impressionantes e mais estruturantes do livro é essa reação à ideia pura de linearidade, dessas noções ocidentais de clareza, de cálculo, de planejamento, de racionalidade pura e separada do corpo, que permeiam o pensamento ocidental de uma forma geral, mas que não são suficientes para explicar a Amazônia. E muito menos para senti-la. Muito mais precisos são o suor que pinga do corpo, a picada que coça incessantemente, as curvas do rio caudaloso que se confundem
com o sangue nas nossas veias, as batidas do coração que redemunha. Enfim, na descrição dela, o corpo, em toda a sua materialidade e intensidade, toma conta, se manifesta. E aí ela vai passeando pelos temas. Ela conta, por exemplo, sobre pesquisadores que têm estudado a ocupação da Amazônia desde milhares de anos atrás e sobre como existe ali não só uma história natural, porque a gente olha para a Amazônia pensando numa floresta virgem, intocada e que o ser humano nunca chegou ali. Mas, na verdade, na Amazônia existe uma história cultural muito profunda. E aí entram os povos originários, indígenas, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, como populações que não destroem a floresta, mas que interagem com ela e que transformam a floresta e ao mesmo tempo são transformados por ela. Não há separação entre esses seres humanos e a floresta. Eles são povos floresta, é assim que a Eliane Brum vai chamar. E é por isso que um olhar superficial sobre a Amazônia não vai identificar a ação humana na floresta, a não ser que seja muito evidente, como o desmatamento, por exemplo. Mas se você olhar a floresta, você pode achar que ela é intocada, sendo que, na verdade, muitos povos passaram e passam por ali, mas interagem de uma forma saudável e simbiótica com o ambiente, com a floresta. E aí a Eliane faz essa conexão da floresta com a população, essas populações todas, os povos floresta, e que para ela cuidar de um implica em cuidar de outro. Você não consegue cuidar só da floresta e ignorar ou negligenciar os povos floresta, e vice-versa. Quem separa uma coisa da outra e quem as destrói é uma parte da humanidade, que são os brancos. Então essa história de que a humanidade destrói a natureza é muito generalizante. E a Eliane critica com veemência. Ela faz questão de distinguir os brancos, aqui no texto dela, como uma forma de racialização em relação àqueles que acham que não são racializados. Né? Os brancos se sentem universais. Ela marca a branquitude assim como ela marca outras etnias. Quando vai falar de algum povo indígena específico, quando vai falar de alguém negro, ela também fala que a pessoa é branca, para mostrar que os brancos são uma parte da humanidade, assim como as outras etnias, e não toda a humanidade, como os brancos gostamos de pensar. E outro dos pontos mais fortes do livro, na minha leitura, foi uma associação que a Eliane Brum faz entre a floresta e a questão de gênero, como eu mencionei no início do vídeo. Ela percebe uma associação entre o corpo feminino e a floresta, as violações que ambos sofrem, os mecanismos e os discursos de controle, né? Essa mesma lógica de controle, de proteção à propriedade privada, que se estende para a floresta e para os corpos femininos. A floresta virgem e intocada, que deve ser protegida a qualquer custo. O estupro, que são o desmatamento, a contaminação da água, dos solos, enfim. São conexões muito fortes e não apenas metafóricas, porque no fundo são concepções que têm uma mesma base psicológica, de destruição daquilo que se considera o outro. Então a floresta, que é o outro, e a civilização, que sou eu. A mulher, que é o outro, versus o homem, que sou eu. E aí a Eliane vai perpassando por todos os temas, dessa forma caudalosa, como um rio, fluida, seguindo essa lógica do banzeiro, de nos deixar incomodados com tudo aquilo que ela está falando. Então ela fala sobre a relação dos governos militares com a Amazônia, sobre as questões de gênero que se associam à destruição da floresta, fala sobre o grande número de suicídios na cidade de Altamira, que são alguns capítulos bem difíceis do livro, na minha leitura pelo menos, sobre a ascensão e a eleição de líderes de extrema-direita, faz relatos pessoais sobre essa decisão dela de se mudar para Altamira e falar sobre a trajetória dela ali em Altamira. Então ela conta muitos causos sobre o que ela viveu ali, o que ela viu ali, traz as populações que vivem na Amazônia e protegem a floresta para o centro do debate, e aqui conversa muito com o subtítulo do livro, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. Ela expõe e critica duramente a grilagem, a construção de hidrelétricas e o antipresidente, é assim que ela o chama, conta várias histórias de resistência, ela denuncia situações de violência assim absurdamente cruéis, de desolação em que vive toda a população de crianças, adolescentes, adultos, idosos,
põe em xeque o conceito de humanidade, assim como faz Ailton Krenak, e ela apresenta pra gente também esse movimento que se chama Amazônia Centro do Mundo. Ou seja, esse livro tem muita coisa aqui dentro. A escrita é maravilhosa, é pessoal, é poética, é ácida, é direta, é dinâmica. E como eu disse, esse livro é uma mistura bem fluida de relato pessoal, com denúncia, com desabafo, apelo, manifesto. É cheio de opiniões e de provocações para o leitor, além de informações, porque afinal de contas ela é uma jornalista. Então ela tem essa pegada de informar o leitor ao mesmo tempo. E para mim a forma como a Eliane consegue colocar tudo isso em palavras, todas essas reflexões, provocações, sensações, críticas, mexe comigo. Para mim foi uma experiência muito imersiva, foi intensa, mas eu não conseguia, por exemplo, emendar a leitura de um capítulo no outro. A cada capítulo, ou às vezes a cada 2 capítulos, eu precisava dar uma pausa para digerir aquilo que eu estava lendo. Mas até agora esse livro me atinge. Eu já terminei de lê-lo, deve fazer quase 2 meses. E eu me pego pensando nas coisas que a Eliane Brum falou aqui com muita frequência e com muita força. Tem um trecho aqui em que a Eliane Brum anuncia que, abre aspas, este livro, em mais de um sentido, carrega o desejo de tornar a Amazônia uma questão pessoal para quem o lê. E eu acho que essa missão está sendo bem cumprida. Como eu disse, o banzeiro vai sendo transferido para nós leitores por meio dessa escrita magistral da Eliane Brum. Mas além de encantador na forma, esse livro é denso por conta das temáticas tratadas, como vocês já puderam perceber. Violências diversas, absurdos do nosso país, degradação ambiental, tudo isso dá um peso muito grande para o livro, para a leitura, mas torna ele bastante essencial para o momento em que nós estamos vivendo. Gostaria de agradecer a Jéssica Matos e ao Clube Leia Latinos. A Jéssica organiza o Clube Leia Latinos e esse livro foi uma leitura conjunta e nós debatemos em grupo. Eu vou deixar informações sobre o Clube de Leitura no box de descrição do vídeo. E eu vou deixar também o link para o vídeo em que a Jéssica faz uma resenha do livro Banzeiro Ocotó. É um livro que a gente quer que se espalhe por aí, porque ele é muito importante. E eu vou deixar também no box de descrição, se ainda estiver disponível, um artigo da Eliane Brum no El País, para onde ela escrevia, que me impacta demais. Chama-se Escutem o Louco. O artigo tem alguns anos, mas ele me arrebata só de lembrar dele. E eu vou deixar aí para quem quiser ter um primeiro contato com a escrita da Eliane Brum. Então é isso, se vocês quiserem entender mais sobre uma parte do nosso país sobre a qual pouco se fala, ou quando se fala de uma forma muito simplificada, esse livro é essencial, é de explodir a cabeça e de quebrar o coração. É isso, me conta aí nos comentários se você já leu esse livro, se você tem alguma leitura complementar a respeito dele. Ele me fez ficar interessada nesse tema da Amazônia. Então, se você tiver alguma indicação, por favor, deixa nos comentários. E se você quiser adquirir o livro pela Amazon, por favor, utilize meu link, que fica aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Obrigada à Companhia das Letras por ter me enviado o livro de parceria. E obrigada a vocês pela companhia aqui no vídeo também. Não se esqueça de deixar um joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.